Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês um relato praticamente, né? Sobre puerpério, ou resguardo, ou pós-parto, como assim queiram chamar. Então, gente, eu vou estar falando um pouco da minha vivência, um pouco do que eu passei no meu puerpério. Então, eu espero que gostem desse tipo de vídeo. Se gostar, curte, comenta, se inscreve no canal se não for inscrito, para o YouTube recomendar para mais pessoas. E é isso, né? Vamos começar mais um vídeo. Então, gente, vou explicar aqui um pouco para vocês como foi o meu puerpério, o que eu passei. E começando aqui explicando um pouco para vocês o que é o puerpério, não só uma breve explicação, né? Então não é bem detalhada porque eu não sou nenhuma especialista para poder estar falando bem detalhado. Mas enfim, vou explicar o que eu sei. Bom, o puerpério ele corresponde àquele período, né, que a mulher tem o bebê até o máximo 30 a 45 dias, tem mulheres que mais, até 60 dias. É aquele período que a mulher volta ao normal os órgãos, né? Isso em relação aos órgãos. Os órgãos já começam a voltar ao normal, porque como vocês sabem, né, os órgãos eles ficam praticamente todos soltos depois do que a gente tem o bebê. Então é esse período, né? O puerpério, que se chama também quarentena, 40 dias, que é pra mulher estar tendo repouso, né? Que de repouso a mulher não tem nada, porque a gente faz uma cirurgia bastante complexa, mas que no outro dia a gente já tem que estar de pé, né? Pra poder cuidar do bebê, né? Tem que amamentar, nem só a primeira hora a gente já amamenta, já tem que ter o bebezinho sobre nós, né? Sobre o nosso peito. E no outro dia a gente já tem que estar de pé. Então, de resguardo, eu acho que não tem nada, né? Nessa cirurgia. Mas, assim, minha opinião, né? Mas, enfim, né? É isso. Então, gente, o meu puerpério. Como foi o meu puerpério? Até então, eu pensei que o puerpério, eu até pesquisei, né? Mas, não, acho que não me atentei muito, que seria tão complexo. E, assim... puerpério até então eu pensei que fosse só mesmo aquele período que a mulher tinha que se resguardar, de não pegar peso, né, de repousar bastante, e é aquele período de adaptação da amamentação, e também que podia estar acontecendo uma depressão pós-parto. Eu sabia disso, né? Realmente a gente sabe, né? A maioria das mulheres sabe. Porém, gente, o que a gente não sabe é que tem algo a mais no puerpério. E se escutar uns chorinhos, é meu filho que tá aqui no chão, ele tá brincando, uns gritinhos. Desculpa, tremeu aqui a câmera. Então, o que a gente não sabe é que o puerpério, ele vai muito mais além do que a gente imagina. Que a gente só vai saber na vivência. Eu falando aqui... Não vai ser a mesma coisa que você vai sentir, você que tá grávida, mãezinha, que você vai ter já seu filho. Não vai ser a mesma coisa do que você passar. Então, eu achava que era isso, né? E o puerpério vai muito além disso, né? Além dele ter essa questão física, né? Que nossos órgãos estão voltando a normal, ele vai mexer com o nosso emocional, com o nosso psicológico, né? Então, assim, já na maternidade eu não tava ainda, até porque eu não tava, no dia que eu fui, não era o dia pra mim ter, meu bebê tava previsto, certo que qualquer hora era hora, né, mas porém, é como se eu já tivesse programado na minha cabecinha pra ser só naquele dia, que seria no dia 20 de novembro, e ele nasceu no dia 14 de novembro, né. Então, a minha cabeça, tipo, estava programada que seria naquele dia. Então, ele nasceu antes. E quando ele nasceu, eu não tinha caído a ficha ainda que eu já era mãe, né? Ainda levou um tempo e eu acho que eu tava muito sob o efeito da anestesia, que eles até reforçaram, porque eu acabei sentindo um pouco não a anestesia, senti na hora da operação, mas eu acho que devido ao meu nervosismo mesmo, né? Se tranquiliza, gente, né? Porque todo mundo vai passar, que eu passei, todo mundo vai passar, mas é só mesmo por questão do psicológico da pessoa, né? Gente, tive que dar uma parada aqui pro Babies mamar, ele tá aqui mamando, e aí eu vou continuar assim mesmo.
porque senão ele não deixa, né, gravar. E ele já tá com... A gente tá com 7 meses. Eu sei, né, que vão falar e tudo da amamentação, mas assim, por ele estar com 7 meses, já era pra me estar tirando, né? A gente escuta tanta coisa. Mas, porém, assim, não é minha intenção tirar agora, né? Eu pretendo até 1 ano, até porque ele ainda tá conhecendo a comida e tal, né? Então, assim, tem aquela... A comida não vai suprir tudo. E é isso, né? Eu pretendo, assim, até 1 ano dele de idade, ele tá olhando aqui pra mim. Até 1 ano de idade dele tá amamentando. Eu sei que todo mundo que vão me julgar e tal. Mas, enfim, eu amo amamentar. Foi, assim, uma das melhores coisas da minha essa descoberta, né? Da maternidade, essa vivência agora, né? Da maternidade. Então, foi uma das melhores coisas em saber que eu pude ser o alimento pra ele, que eu pude alimentar ele. É assim, gente, é bem complexo, né? Uma coisa assim que vai muito além, a amamentação pra mim. Enfim, né? Então, o assunto é o puerpério, né? Aí entra também um pouco da amamentação, mas é isso. Então, gente, quando eu cheguei em casa, que todo mundo tava aqui na sala com o neném, aí todo mundo tava no quartinho dele, aliás, né? Aqui, no quartinho dele. E eu fui no banheiro pra... Aliás, eu fui tomar banho, né? Aí meu esposo foi comigo me ajudar. Aí que caiu a ficha. Então, quando eu entrei no banheiro, aí já veio aquela sensação de uma... Ai, não sei explicar, gente, uma coisa tão ruim. Eu me senti tão mal por ter... Tá com meu bebê e tá com aquela sensação de uma tristeza... Uma tristeza tão profunda que eu senti, um medo que eu só pedi meu marido, meu esposo, para poder me ajudar a tomar banho e disse que eu não tava me sentindo bem, que eu tava me sentindo muito mal e comecei a chorar e disse que precisava dormir e que eles ficassem, né, cuidassem do Joãozinho, porque eu precisava dormir, porque eu não tava bem. Aí pronto, a minha mãe, minha irmã e meu esposo ficaram com o João. E eu fui dormir com aquela coisa. Ah, é uma tristeza tão profunda, não sei, gente, mas foi assim, muito complicado. Porque eu tava me sentindo, além dessa tristeza que eu não queria estar sentindo, porque eu queria ter toda a felicidade do mundo, né? Porque, pessoal, ia logo julgar você, tá com o filho tá com saúde e tal, e ela tá ali chorando, triste, né? Então o pessoal julga logo. Então eu também tava me julgando por isso, por essa sensação. E aí depois disso vieram os dias seguintes, né? Então eu acabei voltando ao normal. Tava sentindo toda aquela felicidade, né? Porém, com momentos bem assim complicado no meu puerpério, porque já tinha passado aquele estado, porque aquilo eu acho que durou, acho que foi só a noite que eu cheguei, se eu não me engano, pro outro dia, logo já tava normal, no meu estado normal, né? Porém, assim, teve umas complicaçõezinhas. A minha mãe ia cuidar de mim, né? Pelo menos, assim, umas 3 semanas. Mas ela adoeceu. Ela ficou 1 semana comigo e ela adoeceu. Ela ficou gripada. Então, ela não podia ficar, né? Então, eu ficava sozinha durante a noite porque o meu esposo trabalhava. Eu não ia estar acordando ele e tal, direto. Porque, assim, quando ele chegava ao trabalho, ele já me ajudava muito, muito mesmo. Banhava o neném, ele preparava a comida. Então, eu não acordava ele, eu cuidava dele sozinho, depois da 2ª semana. Então, aquilo era muito desgastante, eu chorava muito à noite, porque ele acordava assim, sei lá, acho que ele dormia umas 2 horas e acordava, e ele era direto acordando. Aí tinha todo aquele processo, né, de tirar para poder trocar, porque ele fazia cocô, fazia xixi, aí tinha que mamar, e quando eu dava, ele já fazia tudo de novo, aí repetia tudo de novo. Então, assim, era um cansaço muito, era uma exaustão mental, assim, bem intensa mesmo, bem complicado. E eu sozinha, né, não tinha como chamar meu esposo, minha mãe, como eu falei, estava doente, não podia ficar, né, gripada, nem gripar. E foi assim.
E teve períodos dele com cólica, com bastante cólica, que eu fazia de tudo. Eu dava peito, eu fazia massagem, eu colocava ele na minha barriga, a barriguinha dele com a minha barriga. E nada, andava com ele pela casa e nada. Então, teve um período desse que eu me desesperei e comecei a chorar, porque achava que eu não servia para ser mãe, que eu não sabia cuidar do meu filho. Então esse dia eu me desesperei bastante. Meu esposo pegou ele e conseguiu acalentar ele, né? Porque ele tava com muita cólica e eu tava muito desesperada e acho que ele tava sentindo que eu tava desesperada. Então, em vez de eu ajudar meu filho, eu tava complicando mais ainda, o que me desesperava mais ainda. Então, assim, gente, tem dessas, né? Ô, filho, tem essa parte do puerpério que ninguém vai contar pra você, que você só vai viver. Assim, até tem os relatos, gente, tem. Você tem que, assim, eu não me atentei muito a olhar bem direitinho os relatos de puerpério, né? Porque até então, como eu falava, eu pensava que não era assim tão complexo. E gente. Aí tem isso, né? O que não lhe falam da maternidade, tem esse porém. Você vai ficar muito cansada. Muito cansada mesmo. Assim, você não vai dormir mais depois de ser mãe. Realmente você não dorme mais. Só que vai além da questão do dormir, né? Que o dormir já mexe muito com a gente, né? A gente ficar à noite, e, claro, é complicadíssimo. Porém, vem a questão do bebê estar com cólica e você fazer de tudo e o bebê não para a cólica. De você ter aquele sentimento que não acha que não vai dar conta, que não nasceu para ser mãe, que foi o meu caso, e eu creio que não vou ser a primeira e não vou ser a única que vou passar por essa situação. Tem essa de você se sentir essa tristeza. Bom, gente, aí na terceira semana eu voltei a ficar melancólica, porque assim, né, o puerpério, ele vai ter ou um período que você fica com a melancolia, né, que vai durar 15 dias, foi o meu caso durou 15 dias, fiquei 15 dias melancólica, chorava com tudo, o mundo parecia assim que, sei lá, tava mais, sei lá, uma coisa muito estranha, assim, que eu sentia nos dias, tava muito estranho pra mim, e eu só sabia chorar. Eu não sei como é que eu cuidava do meu filho, porque a minha mãe passou um mês gripada e eu tinha que cuidar dele sozinha, né? Então, aí tava mais complicado ainda por isso, né? Tinha essa questão da melancolia, de você chorar por tudo e não saber o porquê. É uma tristeza que você não sabe explicar. Você tá com seu filho ali, você tá com seu filho bom, e ao mesmo tempo essa tristeza não passa, você tenta e não consegue. E foi assim durante 15 dias, nesse sofrimento, nessa melancolia. E eu busquei algumas coisas que me faziam bem, apesar de eu não ter o tempo, porque o João mamava o tempo todo durante o dia. O tempo era só para ele mesmo, praticamente só para mamar. Ele teve um período bastante, assim, os 3 meses foram complicados, da questão tanto dele ter essa dependência, né, o período de estrogênese, se eu não me engano, aquele período que ele o bebê ainda não sabe que ele é ele, que ele não faz mais parte da mãe, né, que ele saiu da barriga. Então, assim, o período do meu filho durou bastante, 3 meses, ele é muito apegado a mim e só queria estar comigo, só queria estar mamando. E junto com isso, né, junto com a melancolia que eu tava sentindo e a exaustão por noites mal dormidas, porque até 3 meses ele não dormia direito e foi assim, bem complicado. Aí, gente, passaram, né, os 15 dias e eu voltei ao normal, tava com muito medo disso tudo se transformar em uma depressão pós-parto, né? Porque assim, a melancolia, ela é normal de acontecer devido à queda de hormônio, né? Que é brusca, assim, na gestação a gente tá no auge dos hormônios, né? Tudo bastante hormônio, e de repente quando a gente passa pelo processo da retirada do bebê, né, então a gente tem essa queda brusca de hormônio, e com isso a gente começa a ter esses estados emocionais, né,
o nosso psicológico foi totalmente abalado, né? Podendo ter essa melancolia que dura 15 dias. Passando disso já é uma depressão pós-parto. E eu tava com bastante medo, porque eu já tive depressão. Então, eu até achava realmente que eu ia passar por isso, por questão de depressão pós-parto, por eu já ter. E histórico também de família. Então, eu achava assim que eu poderia passar por isso, né? Mas Deus foi fiel, graças a Deus. Eu passei só pela melancolia e logo voltei a meu estado emocional normal. Gente, aí assim, o puerpério é um período muito complicado, né? Uma fase muito complicada dessa vida de maternidade. Para mim foi bem difícil, foi muito exaustivo, foi depressivo não, né? Mas foi melancólico, porque eu não cheguei até a depressão, como eu falei para vocês, eu não, graças a Deus eu não tive. Então, assim, foi um período muito desafiador, de muito cansaço, de muito sono, exaustão mental, exaustão física. E eu não sabia que ia ser dessa forma. Você se sente só, né? Você não. É um período que você se sente muito solitária. Quantas vezes eu acordei à noite e andando pela casa com meu filho e chorando, por ao mesmo tempo me sentir só, né? Realmente é um período que você se sente muito só, um período de muita solidão, apesar de você ter o seu filho, mas a gente acaba passando por isso. Eu creio que eu não vou ser a primeira e nem vou ser a última, né? Eu acho que tem muitas, a maioria, acho que a maioria talvez umas 90%, né? As que não passam por isso já são mãe de segunda viagem, né? Não são mãe de primeira viagem, né? E já tiveram uma vivência, já sabem mais. Mas assim, quando a gente é mãe de primeira viagem, que é o meu caso, é mais complicado. Claro que não é para todo mundo, tem uns que vão sair, né? Tirar isso de letra, de boa, um momento assim muito mágico, muito bom. Porém, não é para todas, né? Que não foi o meu caso. Nem por isso a gente vai ser menos mãe, não vai amar nosso filho como as outras. Não é isso, gente. A gente tá sujeito a acontecer isso. E foi o meu caso. Então, assim, eu procurava vídeos motivacionais, né? Eu gosto de assistir muito vídeo, então eu procurava assistir os vídeos que eu gosto. O período que eu tinha de tomar um banho, aproveitava a água caindo ali. Gente, ela é uma terapia, certo? É uma dica que eu dou pra vocês. Por mais que a gente não vá ter tempo pra gente, além de tudo, a gente ainda se sente feia, né? Porque a gente não tem tempo pra gente se ajeitar. E eu usava o meu período ali do banho, vamos ver que mamando, né? Eu usava aquele meu período do banho pra relaxar um pouco. Foi isso, né? Aí a amamentação foi tranquila. Graças a Deus foi bem tranquila, mas não tive problema para pega, não tive a questão do leite, né? Até porque ele mamava muito, isso estimula, isso é o que faz com que a gente tenha leite, bastante leite, né? E não tive problema com isso, mas passei a melancolia, passei exaustão mental, exaustão física, problemas bastante do neném com cólicas, problemas assim de me achar incapaz, de me achar que não era uma boa mãe, que não sabia cuidar. E foi muito complicado, um período assim que eu me sentia só, muito. Então, por mais que a gente veja vídeos, que a gente olhe, que a mãe vai estudar, a mãe vai procurar várias coisas na internet, eu creio que sim, porque foi o meu caso. Mas assim, o puerpério é o mais complicado, o mais detalhadozinho de todos. Nem todas as mães vão passar por isso, é claro, mas muitas vão passar, creio que uns 90% talvez passe por isso, principalmente mães de primeira viagem, e que é o meu caso. E então a gente passa sim por esse período complicado, que a gente pensa que não vai suportar, pensa que não vai aguentar, pensa que não vai ter a capacidade. Fora aqueles momentos que você tá com o bebê muito sono. Eu tive, assim, momentos que fiquei com bastante medo de derrubar o bebê, tipo, dormir com ele, né, e derrubar ele. Eu tinha isso também. Mas, nós mulheres somos um ser, assim, digamos que sobrenatural. Porque, minha gente, não tem como, não. A gente dormir só 3 horas por dia, passar praticamente, né, 24 horas com o bebê, conseguir cuidar dele, e principalmente quando é no período que a gente sai da cirurgia, conseguir dar conta de um bebê, cuidar do bebê, isso é sobrenatural, isso é Deus, né? Então a gente é o retrato, assim, de Deus na vida, né? Porque a gente tem uma força sobrenatural. É complicado,
é mais complexo do que eu tô falando para muitas, e a gente não tem a real noção do que é, só vivendo mesmo. Mas uma coisa eu digo, tudo passa, e você, eu, temos uma força assim, inexplicável, é uma força divina mesmo, só Deus, mãe é divina realmente, para poder aguentar tudo. Mas, gente, passa, tudo passa, e depois que passa, vem mais os outros obstáculos, né, da maternidade. Porém, a fase, assim, complicada, mais complicada passa, que é o puerpério. Pra mim foi o puerpério. E depois é só amor, um amor, assim, tão grande que não cabe no peito. Quando falava, assim, eu não sabia realmente a real imensidão do que seria um amor de mãe. E hoje eu tô vivendo. E o que eu digo pra vocês, é complicado. Principalmente para quem passa pela questão da amamentação, né? Que não consegue ter leite, né, pro bebê, o bebê não consegue pegar, tem ferimentos, né, na mama, que dói bastante, chega a sangrar, muito complicado, mais ainda, né? É muita coisa. Porém, fora complicações, né, da cirurgia, é muita coisa, gente, é muito complexo, como eu falei, né? Porém, tudo passa. Deus é misericordioso e Ele nos deu essa tarefa, mas a gente, tarefa cansativa, né? Exausta, mas a gente consegue sim. E depois é só amor. Depois não, né? Desde do que a gente conhece o bebê na barriga, que a gente sabe que tá grávida, que é amor. E o amor só vai crescendo, só vai se multiplicando a cada dia que passa. E é isso, né? Eu só quero deixar esse recado aqui para vocês, que não é fácil o puerpério, não é um conto de fada, a maternidade não é só alegria, mas tudo a gente supera, tudo a gente consegue, e o amor que a gente tem pelo filho, o amor que ele tem por a gente, é assim, é uma coisa que não tem explicação, que isso supera tudo, supera todo o, o medo que a gente possa ter da gravidez de risco, a questão do parto, o puerpério, tudo isso é vencido através do amor, tanto o nosso amor pelo nosso bebê, como o bebê por nós, mães. E é isso, gente. Esse é o meu relato de parto. Oh, desculpa, tem relato de parto sim no canal, mas não é esse, né? Esse é o meu relato de puerpério, explicando aqui um pouco do que eu passei para vocês. E eu espero realmente que tenham gostado desse tipo de vídeo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!